Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João, capítulo 13, versículo 36, continuação, que diz assim: Pedro é advertido sobre sua traição. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde-lhe: Para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirá mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu daria a minha vida por ti. Jesus advertiu: Darás a tua vida por mim? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Amém, né? Aqui, Jesus está advertindo a Pedro. É uma advertência, como o Senhor sempre advertiu o seu povo no passado. O Senhor advertiu cada um deles. O Senhor mandou, né, o pai de Abraão sair da terra. E o pai de Abraão parou. O Senhor mandou Abraão sair do meio da parentela. E como nós vamos ver, né? Abraão lá na frente, ele para também. Mas o Senhor lhe faz uma promessa. Mas o interessante aqui é que as promessas que Deus faz para mim e para a sua vida, elas se cumprem. E o Senhor aqui, ele dá uma advertência a Pedro. E essa advertência é essa: que Pedro se sente forte, capacitado para falar para Jesus: Senhor, onde o Senhor estiver, eu estarei contigo. Mas Jesus adverte a Pedro para o que ainda iria acontecer. Assim como Deus advertiu o seu povo, cada etapa, cada fase, o Senhor falou tudo o que iria acontecer, para quando acontecesse, eles entenderem que foi Jesus, foi o próprio Deus que falou com eles. Aqui, Jesus advertiu Pedro para que Pedro entendesse que quando acontecesse, Pedro se lembrasse que Jesus já tinha advertido. Muitas vezes acontece na minha e na sua vida. O Senhor, ele nos adverte de situações, mas nós não estamos atentos. Nós não estamos com os nossos ouvidos abertos, nós não estamos com os nossos olhos abertos para entender. E ali passa despercebido o que o Senhor nos avisou. E se repete muitas coisas na nossa vida. E nós não estamos entendendo por que está se repetindo tantas coisas. Mas hoje o Senhor fala comigo e com você, para nós entendermos e reconhecer a grandeza dele. Entender quem ele é. E pedir forças para ele, para passar. Assim como Pedro pede forças ao Senhor. Então, Pedro aqui é advertido. Pedro, você me negará 3 vezes. Você que diz que estará comigo. Porque Pedro se sentia forte nele mesmo. Mas nós temos que entender que a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. E é sobre isso que hoje, no dia de hoje, nessa sexta-feira, eu te convido a conhecer a Jesus, a pôr a sua fé, a sua esperança nele, a depositar no Senhor. Porque não importa o que há de vir, mas importa que nós estejamos nele. E é sobre isso que hoje eu quero te advertir, como Jesus advertiu a Pedro. Vamos observar o que ele está falando conosco e vamos depositar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança nele, porque é dele, vem dele, tudo é por ele. E quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nele, a nossa casa não se abala. A nossa estrutura está firme e forte nele. A nossa força não vem de nós, mas sim dele. E é sobre isso que ele advertiu a Pedro. Está me advertindo, está te advertindo nesta manhã. E eu quero dizer que vamos confiar no Senhor. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade. Assim como veio também na vida de Pedro. Não veio só uma vez, veio várias vezes. E Pedro pensou em desistir muitas vezes, mas ele seguiu. Ele creu. Ele preferiu depositar a sua fé, a sua esperança no Senhor. E é sobre isso que eu quero te convidar. A depositar a fé e a esperança no Senhor. Não em nós mesmos. Não nas pessoas, mas no Senhor. Porque é dele que vem a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança. Quero agradecer a todos que têm me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém?